pessoal, vamos lá para o nosso primeiro vídeo falando sobre manutenção de fonte de computadores. A ideia desta videoaula é a gente trabalhar com pequenas manutenções, coisas que você pode fazer na sua casa. Algumas você teria que ter um conhecimento um pouquinho mais específico da área da eletrônica, mas com certeza esse vídeo vai ajudar vocês a realmente manter a vida útil da sua fonte de alimentação por um longo período de tempo. Então, o que é a fonte de alimentação? Nada mais é um módulo que fornece todas as tensões e correntes ao seu computador. Se este módulo apresentar falhas, não tiver com as tensões, não tiver com as correntes necessárias, seu equipamento não vai funcionar bem. E muitas vezes pode até mesmo te tapear. Você achar que é um tipo de defeito e o problema está vindo lá do início de tudo, que é a fonte de alimentação. Um exemplo maior, a famosa tela azul, que todo mundo, na maioria das vezes, vai lá e troca um módulo de memória, muitas vezes formata o equipamento achando que é isso e continua o defeito. Por quê? Porque com certeza a sua fonte de alimentação não estará funcionando de maneira adequada. Então eu vou passar uma sequência de vídeos com os principais defeitos que pode você com certeza estar consertando a sua própria fonte. Entendemos um pouquinho agora aqui o que é a diferença de uma fonte comum, né, a fonte de potência nominal, de uma fonte de potência real. Pela imagem a gente vê até que fisicamente as fontes são diferentes. A fonte de potência comum é aquela fonte onde muitas vezes a potência que está na etiqueta ali, ela fornece somente através da potência nominal, não é a potência real. Ela não vai conseguir te fornecer o máximo que ela suporta. É uma fonte mais simples, uma fonte até o peso físico dela é diferente, é bem mais leve. É uma fonte para pequenas máquinas com recursos mais básicos. A fonte de potência real já é uma fonte mais robusta, podemos ver pela imagem. Cooler, né, que é o ventilador, é bem maior do que o da outra, pode ver, né, percebemos pela diferença. É uma fonte bem mais pesada, por quê? Porque a eletrônica dela é mais implementada, é uma eletrônica mais refinada e com certeza é um equipamento, né, um dispositivo, melhor dizendo, que nós vamos utilizar para equipamentos de grandes demandas, ou que a gente fala equipamentos para quem joga, que são os gamers, os equipamentos como servidores, no qual necessita de uma fonte estável e de uma fonte que tenha realmente uma potência que faça jus aos dispositivos que estão conectados nesse computador. Eu criei aqui uma situação onde nós recebemos na nossa oficina um equipamento que está apresentando alguns defeitos aleatórios. Então tem hora que trava, tem hora que apresenta uma tela azul, hora desliga sozinho. Então com isso nós vamos iniciar o nosso diagnóstico por onde? Pela fonte. Por quê? Porque muitos desses defeitos, como travamento, tela azul, desligar sozinho, pode estar aí muitas vezes ligado há um problema também lá na frente, memória, placa-mãe, sujeira, aquecimentos, mas nós devemos ter a certeza de que a nossa fonte está perfeita. Então eu vou passar algumas dicas de alguns defeitos para que você consiga muitas vezes resolver o problema e até mesmo dar uma vida útil maior à sua fonte. Quais são os defeitos que eu vou trabalhar com vocês? Barulho na fonte ao ligar o computador, tensões de saídas incompatíveis, zunido na fonte ao ligar o computador, sem tensões de saída e fusível danificado. Então nós vamos ter 5 vídeos, começando pelo barulho na fonte ao ligar o computador. O que diz isso, barulho na fonte ao ligar o computador? Muitas vezes nós ligamos o equipamento e ele começa a emitir um barulho. Alguns brincam dizendo que parece um trator, né, de tanto barulho, né, que se faz no equipamento. Mas nós podemos perceber pela imagem que aqui eu tenho um cooler, né, que é o ventilador que resfria, faz a troca térmica de ar quente com ar frio dentro da fonte. Pode ver que ele está totalmente sujo. E nessa outra foto ele já está limpo. Como nós devemos proceder a essa limpeza? Primeiro, remover a sujeira. Depois, fazer a lubrificação, né, do eixo do rotor para que ele possa estar removendo muitas vezes a sujeira interna e com isso girando de maneira correta. Por quê? Se ele não girar de maneira correta, ele vai aquecer a fonte. Aquecendo a fonte, ela perde a sua performance e ela para de fornecer
tensões e correntes da maneira que ela necessita. Procedimento de limpeza. O que nós temos que fazer? Com um pincel, faça a remoção de todo o pó. Feito toda essa remoção deste pó, você com certeza pode, depois que você fez a remoção, pegar ali um pano embebido em álcool isopropílico e fazer também a limpeza superficial de toda a parte plástica. O segundo procedimento, nós vamos para a lubrificação, tá, do sistema de ventilação. Nós estamos vendo aqui essa etiqueta, nós vamos remover esta etiqueta. Aqui ela está branca, mas ela pode possuir outra cor. Nós vamos remover ela daqui e ela embaixo dessa etiqueta tem um pequeno orifício aqui com uma tampa e nós vamos remover essa tampa. Ó. Aqui nós removemos a tampa e aqui nós vamos aplicar o que? Ou vaselina líquida. Se for a vaselina líquida, nós vamos utilizar 2 gotas. Não mais que isso, ou aqueles óleos desengripantes, o WD-40. É muito comum aí que o pessoal utiliza em veículo. Então a gente pode utilizar ele aqui também, porém somente um spray leve, nada de encharcar, porque se encharcar também ele pode ocorrer a queima do ventilador. E aqui nesse vão, ó, vocês estão vendo que neste vão aqui também ele é vazado, né, que é onde fica a parte de ventilação mesmo, onde fica a hélice. Nós podemos também aplicar aqui 2 gotas de vaselina líquida ou quem estiver usando o WD-40 dar um spray, né, somente um esguicho de spray aqui dentro. Feito isso, tampamos novamente. Após tampar, vamos voltar à etiqueta, que ela ainda permanece com a cola, e vamos para o procedimento final, que é testar a fonte para ver se ainda continua com barulho. O que nós vamos ter que fazer para testar? Antes de tudo, antes da gente desmontar, de fazer qualquer coisa, eu oriento vocês, nunca trabalhem com a fonte ligada direto na rede elétrica. O risco de choque é muito grande. Então, como sugestão, né, desconecte o cabo, tire a fonte toda, desconecte ela toda do seu equipamento, teste ela fora de tudo, que é o que a gente chama teste sem carga. Então, o que nós vamos fazer? Se ela está fazendo barulho, então nós vamos tirar, desconectar ela toda, fazer toda a limpeza, procedimento que eu acabei de orientar vocês. E depois nós vamos aqui, onde está o fio verde com o fio preto, fechar um curto. Um pedacinho de fio mesmo. Fechamos um curto aqui, a tendência é a fonte ligar e começar a funcionar. E vocês vão ver que o cooler vai girar sem o barulho que estava apresentando antes. Feito isso, procedimento realizado, sem barulho, você pode aí sim, desliga, arranca, né? Tira, retira aqui, ó. Esse curto aqui, retira, ela vai desligar, remonte o seu gabinete e faça com isso a ligações direto na sua placa-mãe. Volte a fonte para lá e ligue para ver se realmente a tua máquina parou e está funcionando perfeitamente em relação ao barulho que estava acontecendo. Ok, pessoal? Fechamos por aqui essa primeira aula e com certeza, né, na próxima estaremos juntos aí novamente. Um abraço a todos.